existe, né? Essa é a carência que a gente está tendo no momento. Como que é o portal? Eles só dão, faz as perguntas e dá as respostas para a gente associar qual seria a correta. Mas é múltipla escolha? Professor? Isso. Ah, tá. Oi, pode falar, Mike. Que foi? Emes? Ah, Emes, perdão. Pode falar, Emes. O que foi que a senhora falou, professora? Que agora que eu cheguei do serviço. Então, bora lá. Vamos fazer um levantamento dos conteúdos que a gente viu. E eu quero que vocês me digam, baseado em tudo que vocês estudaram, nossos slides, nas nossas atividades, principalmente, quais as principais dúvidas, quais questionamentos que vocês ainda se fizeram. Porque quando a gente vai estudar para valer, que a gente começa a ter um monte de dúvida na cabeça, né? Aí eu quero que vocês me digam, por exemplo, os nossos principais conteúdos foram os conceitos, o que se refere a essa disciplina de segurança do trabalho, o que é biossegurança, de que forma que é feita a biossegurança, qual a melhor maneira, de que forma beneficia o trabalhador, de que forma gera melhor rendimento para a empresa. Lembra que a gente falou tudo isso? A gente falou, dentro da biossegurança, da lavagem das mãos. A gente falou de legislação, onde incluiu o uso de EPIs, a importância dos EPCs, né, que são os EPIs comunitários ali, de coletivo. A gente falou bastante de legislação, tanto trabalhista, um pouco trabalhista, empresarial, quanto de uso de EPIs, que a gente frisou alguns tipos. Isso que eu estou me lembrando assim de cabeça. Mas eu vou abrindo o material, a gente vai vendo de forma geral, já que vocês não têm tantos levantamentos assim, né? Eu vou só compartilhar minha tela aqui. Professora, todas as aulas que a senhora deu, eu anotei tudo as partes importantes. Então, pronto. Estuda por elas. Eu creio que a senhora explicou bem explicado as coisas, ó. Oh, tomara. Bora lá. Então vai tirar 10. Olha, então vamos para falar um pouco de conceito, tá? A disciplina de segurança do trabalho, né, envolve a saúde do trabalhador, referente ao campo do saber, que vai visar compreender as relações. Olha, essa tríade a gente abordou, né, durante toda a disciplina, essa tríade que tem o triângulo, onde a base é o ambiente, o meio é o processo de saúde e doença, e o pico é o trabalho, que é o resultado final, que a gente trabalhou como rendimento, né? Então, baseado nessa tríade que a gente viu no começo da disciplina, no início da disciplina, a gente consegue, olhando no final agora, entender, né? Onde cada parte entrou, por exemplo. O ambiente... Desculpa interromper. Pode falar. A aula está sendo gravada? Essa aula de hoje? Acredito que sim. Deixa eu perguntar para a Josi. Tá, né, Josi? Tá bom, obrigado. Tá sendo gravado, tá? A Josi tá gravando pra gente. Aí, bora voltar aqui. Aí, como a gente viu no começo da disciplina, e olhar agora com outros olhos, porque agora você já tem esse conhecimento, né, dessa tríade, por exemplo, é possível perceber que o meio ambiente é sim a base, né, como traz aqui na pirâmide, porque no meio ambiente a gente consegue visualizar possíveis mecanismos de doença para o trabalhador ou até de acidente para o trabalhador. Me digam exemplos, como nós já abordamos, né? Que tipo de fator de risco o ambiente pode proporcionar para o trabalhador? Pensando lá nos riscos, que é risco ergonômico, risco biológico, risco químico, risco físico, lembram? Radiação. Radiação é que tipo de risco, vocês lembram? Risco químico, professor. Risco químico, isso. Outros exemplos aí que o trabalhador é exposto no ambiente de trabalho. E ambiente que a gente fala não é só
não é só local, né? Tudo que pode vir a influenciar, como risco, como ambiente, meio ambiente mesmo, o local que ele vive, o prédio que o trabalhador está envolvido, ele está dentro. Todo tipo de estrutura física e meio ambiente, tá? Botem isso na cabeça também. Pensando assim, quais riscos que esse ambiente expõe o trabalhador? Tem o vírus, né, professora? As bactérias. E que tipo de risco isso, Ellen? Isso. Esses riscos aí de vírus, bactérias, se incluem em qual classificação? Que tipo de risco ele é? Biológico. 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 Isso. Que mais? Vamos ver mais outros. Me dê um exemplo de risco de acidente de trabalho. Lembram o último grupo lá do seminário? Máquinas defeituosas, professor. Máquinas defeituosas, um acidente, por exemplo, né? Eletricidade. Bacana. Que mais? Produção do material biológico. Não entendi, Francisca. Produção do material biológico da Sim. Tipo. Que mais? Tem, professora, explosão de materiais químicos. Sim, entra em risco químico. Entra nos dois, né? Porque acaba sendo risco de acidente de trabalho. E é incluído nas duas classificações ali. Tá. Né? Um risco ergonômico. Bora pensar em um exemplo. Postura incorreta. Carregamento inadequado, né? Essa postura incorreta, o que o ambiente está... De que forma que o ambiente influencia para o trabalhador ter essa postura incorreta? A forma de sentar. Certo, mas de que forma que a empresa pode melhorar isso? Fornecendo condições adequadas para o trabalhador trabalhar no seu ambiente de trabalho, né? E também, como eu tinha citado, aquelas cintas e outras coisinhas. Isso aí. A empresa pode fornecer material, né, para promover essa qualidade aí para o trabalhador. Como cadeiras, né, com um encosto melhor, por exemplo. Aquele suporte do pé, né, de apoiar o pé para o pé não ficar pendurado. Quem trabalha ali sentado em escritório. É tipo uma esteirazinha, né, professora? Pode ser. Coisinha, né? Pode ser. Um suporte mesmo, um apoio para o pé descansar. Tem aquelas, acho que é bolinhas, umas de gelzinho, né, que é de massagem, que tem também para eles ficarem... É tipo uma fisioterapia, né? Isso, massageando. Isso, massageando as mãos. Pode ser incluído também. Aqueles coletes que as meninas da apresentação citaram, de correção postural, lembram? Vamos pensar outra coisa de risco ergonômico que não seja a área administrativa. A gente puxou para a área administrativa porque a colega citou o da postura, né? Beleza, mas vamos levantamento excessivo de peso. Era isso que eu estava pensando, que eu ia dizer. Vamos pensar ali no trabalhador braçal que carrega peso, pedreiro, carpinteiro que precisa fazer ali movimento de abaixar, levantar, tá? São riscos ergonômicos, eles estão expostos, tá? E o trabalho noturno também, professora? Trabalho noturno, sim. O trabalho noturno pode ser incluído no ergonômico mesmo, por conta do sono, né, que é prejudicado, da visão, e também risco de acidente, ele pode se incluir. Ele é incluído, ele não pode, ele é incluído. E aqueles que trabalham exposto ao sol, professora? Exposto ao sol vai entrar em risco físico, que é a radiação solar ali, né? Como a gente viu. É risco físico, sim. Tá? Então, assim, consigam enxergar, quando vocês pensarem num tipo de risco, num tipo de profissão, né? Um tipo de acidente, pensem em que risco ele está incluído. Beleza, ele está na biossegurança, ele é um risco, um potencial risco para o trabalhador pode vir desenvolver uma doença ou causar um acidente, né, se envolver em um acidente, mas ele se inclui em que tipo de risco?
se a gente fosse pensar ali, montar um mapa de risco. Lembram o que é o mapa de risco? Conceituem ele para mim aí. Achem na anotação de vocês aí. O que é mapa de risco? Qual o conceito? É uma representação gráfica do Uhum. reconhecimento de riscos existentes no local de trabalho. Boa. Reconhecimento de riscos feitos no local de trabalho. Vamos pensar por quê? Como que é feito? Vocês lembram que a gente falou aqui? Para realizar um mapa de risco, primeiro é feito isso. Que é o quê? É dividido por classes de risco, através das cores. Dividido por cor. Beleza, quem mais? É feito assim. Tamanho Primeiro, também, né, professora? Círculos de Tamanho. diferentes tamanhos. tamanho, é isso mesmo. É assim, o passo a passo, né? Como que é feito? Primeira coisa, tem que ser realizado uma identificação dos riscos, do potencial risco naquele ambiente. Lembram da tríade lá? A base é o ambiente. Então, no ambiente, o que expõe o trabalhador aqui ao risco, à saúde dele? E também a risco de acidente, tá? Então, a primeira coisa a ser feita é identificação dos riscos, para montar um mapa, né? Beleza. A partir do momento que eu fiz a identificação do risco, eu vou sinalizar aquilo ali como riscos. Lembram das placas? Plaquinhas, eu acho que eu falei mesmo para vocês, que ia estar como sinalizadores, com aquelas imagens representando o risco que ali oferta, e nessas placas é utilizado as cores, que é dividido o mapa de risco é dividido, né? Então, vamos lá pensar nas cores. Quais são elas e cada cor é referente ao quê? O verde é risco físico. O verde é risco físico. E os outros, Felipe? Professor, o amarelo é risco ergonômico, o azul é risco mecânico, o verde é risco físico, o vermelho é risco químico e essa cor aqui saiu da cabeça, é biológico. Que é Ajudem o Emerson aí, galera. É marrom. marrom. O marrom é Aí, qual risco? O marrom é qual risco? Risco biológico. Bora ver aqui. Bora se ajudar aqui. Peraí. Isso aqui vocês têm que estudar, tá? Deixa eu só abrir aqui o... deixa eu ver. Tá certo? Vamos já ver, que eu acho que não. Eu fiquei confusa na tua explicação, hein? Eu mais ainda, eu imprimi. É porque o azul é risco de acidente. Acho que foi Então, nessa aí que Pois é. viu. ele falou como Não. mecânico, né? É mecânico, mas é acidente. Eu ia falar isso, professor. Eu fiquei perdida na hora que tava falando. Ué, será que eu falei É porque tá escrito mecânico aqui, mas eu sei que é acidente. Tá, então bora lá, olha, as cores. É verde, vermelho, marrom, amarelo e azul. Mas o importante é aprender por tipo de risco. O verde é risco físico, tá? O vermelho é risco químico. O marrom é biológico, Lógico. né? O amarelo é ergonômico. E o azul é aquele risco de acidente. Isso. Não é isso? É. Pronto, vocês têm que saber Aí- isso, tá? Aí vem a bolinha pequena, que é Sim, o mapa de risco também é... Isso, O ele médio. também é finalizado por círculos, né? O que esses círculos demonstram? Que informação que ele passa pra gente? a bolinha é risco O grau, pequeno. o tamanho do risco, né, não?
Isso mesmo. É o nível de risco, né? Que aquele ambiente ali oferece. Se é um risco muito grande, se é mais ou menos, ou se é bem leve, tá? É mais ou menos assim. É importante a gente entender isso, não só para nossa prova, né? É importante a gente conhecer esse mapa de risco para quando a gente se deparar com ele, a gente ter pelo menos uma noção do que se trata. Não, eu sei que essa cor amarela está relacionado à oferta aqui de um risco ergonômico, alguma coisa tem, né? Normalmente ele vem sinalizado, tá bom? A gente falou bastante aqui dos tipos de risco. Deixa eu voltar aqui um pouco, eu lembrei de outra coisa. Uma coisa muito importante que a gente com certeza vai cobrar é quanto à lavagem das mãos, tá? Porque ela se enquadra dentro da biossegurança. Vocês lembram do passo a passo? Que a gente gravou o vídeo até para dar uma memorizada melhor? Sim, professora. Lembram, né? Então vamos repetir junto aqui esse passo a passo falando? Deixa eu só aumentar essa imagem para a gente conseguir enxergar bacana. Eu lembro que são 11, né? E agora, isso, são 11. Todos assim, passo a passo, tem que... Vamos olhando aqui juntos. Então, vamos lá. O primeiro, a gente abre a torneira, molha as mãos, né? Com o cuidado de não encostar na pia, como muito foi lembrado por vocês. Desculpa interromper. Oi, pode falar. Se tem necessariamente um tempo determinado para essa lavagem de mãos? Não, tempo não. A gente conversou na aula que a orientação é fazer 5 vezes cada movimento. Tá? Mas não é estabelecido um tempo, não, tá? Aí, o primeiro passo é a parte de molhar a mão, sem enxágue, né? Sem sabão. Só abre a mão, fecha a torneira ali, abre a mão, molha a mão, evita que faça aquele encosto na pia, fecha a torneira. Bacana. O segundo passo, a gente vai colocar o sabão. Aí, coloca aquela quantidade que eu achei bem bacana nos vídeos de vocês estabeleceram ali uma quantidade que viu que ia ensaboar, viu que ia fazer espuma, tá? É isso mesmo, uma quantidade adequada, suficiente, né? Porque a gente sabe que pouco sabão acaba não sendo suficiente em algumas situações, principalmente quando a gente está lidando com risco biológico, com risco químico, com alguns riscos físicos ali, tá? Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete para cobrir toda a superfície das mãos. Seguir a quantidade recomendada pelo fabricante, né? Na embalagem ali do sabonete. Ensaboar a palma. Então, quem é beneficiado primeiro? A palma das mãos, tá? Friccionando entre as mãos, fechadinha assim mesmo. Tá? Aí, o quarto passo, entre a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda e vice-versa. E aí, como é que faz isso? A colega perguntou aí do tempo. Qual a recomendação? 10 vezes de cada lado, tá? Então, o movimento é esse, ó, de fricção. 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro. Então, cada movimento a gente vai conferir isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é o movimento, tá? Aí, depois que fez a fricção, a gente vai entrelaçar os dedos, tá? Que é uma forma de fazer a lavagem aqui no cantinho mesmo do dedo, no finzinho do dedo. Que é o quinto passo. O sexto passo, esfregue o dorso do dedo. Vocês sabem que o dorso é esse lado aqui, né? Esse lado externo da mão, da palma. E dentro é palma. Então, esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta e vice-versa, segurando os dedos com movimento de vai e vem. Uma coisa importante de se falar é que tudo que se fizer com uma mão, se faz com a outra, tá? Então, eu vou friccionar assim, consequentemente, a mão de baixo fricciona de cima e a mão de cima fricciona de baixo, tá? Mas naquele movimento anterior, que o movimento é esse, uma hora monta por baixo, outra hora monta por cima, tá? Tem que ser feito nas duas mãos. Muitos vídeos eu vi que vocês fizeram uma mão só, porque a imagem mostrava um movimento, então eu fiz um movimento, mas nas duas mãos tem que ser feito, tá? O sétimo passo, ele orienta a esfregar o polegar
Mas não é só o polegar, tá? Depois que eu assisti os vídeos de vocês e eu revisei essa imagem, eu percebi a necessidade de se falar que cada dedo tem que ser lavado, tá? As 5 vezes lá, as 10 vezes, é em cada dedo. Não é só no polegar. A imagem traz o polegar, né? Mas é cada dedo, tá bom? O 8º passo são as unhas ali no dorso da mão, tá? Para ser esfregado, tanto de um lado quanto de outro lado. Vamos pro 9º. O 9º vai no pulso. Um monte de gente não lavou o pulso, tá? Nos vídeos. O 9º passo é o pulso de ambas as mãos, das 2 mãos, tá? Vai ser lavado, olha, esfregue o pulso esquerdo, o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita e vice-versa, utilizando o movimento circular, olha, de vai e vem, tá? E aí depois desce para o cotovelo, que é o 10º passo. Enxágua as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Lembra que eu falei do fluxo da água, que tem que ser de cima para baixo? Que a gente não vai virar o braço e jogar tudo para debaixo da unha de novo? A gente vai, ó, de cima para baixo, o fluxo da água, que é o 4º passo, tá? O 10º passo. Enxágue as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evite aquele contato direto das mãos ensaboadas com a torneira. Tem que dar aquele jeitinho ali com o cotovelo, igual vocês fizeram muito bem. E o último passo é de secagem das mãos, que a gente também não vai puxar todo o resíduo para debaixo da unha, não. A gente faz assim, tá? De cima, da mão para o cotovelo. Que é movimento distal e proximal. Tá legal? Deu para relembrar aí um pouquinho? Não estou vendo você fazer. Pode falar. E se houver necessidade de mais sabonete, aí não tem problema a gente ir lá e passar de não novo? tem problema não. Só tem que ensaboar a palma ali onde pegou, no caso. Peguei no vidro. Aí botei aqui, depois quando for ensaboar, começa pela palma. Porque às vezes precisa mesmo de mais enxágue, né? De mais sabão. Tá? Não tem problema não. Experimentem estar fazendo no dia a dia mesmo de vocês aí, que é para ir pegando essa manha, essa prática mesmo, tá? Porque a gente fica cheio de dúvida, né? Quando a gente vai lendo, a gente fica cheio de dúvida. Mas eu posso pegar aqui, eu posso pegar ali, eu faço isso primeiro, eu faço isso depois. Então vão treinando no dia a dia de vocês. Eu tá? tô neurótica, eu faço sempre isso agora. Né? Pronto. Fiável. E usar papel higiênico, papel toalha, para estar ajudando aí nesse contato com a torneira, tá? Porque em centro cirúrgico, porque essa lavagem é lavagem de centro cirúrgico, existe as torneiras e o liga e desliga dela é no pé, é um pedal que a gente pisa, ela abre, a gente solta, ela fecha. Então, essa lavagem que a gente aprende é muito visando o centro cirúrgico, né? Mas em casa é importante que a gente tenha esse cuidado de, depois de lavar, não tocar, ou em casa ou na rua também, né? Que a gente acaba lavando a mão pela rua. Manter esse cuidado. Mas o raciocínio da lavagem das mãos é muito para... Lembra que eu sempre falo para vocês sobre infecção cruzada entre pacientes em clínica cirúrgica, em clínica médica, por exemplo, em enfermarias. Terminou de atender um paciente, vou começar outra. Eu vou fazer a lavagem das mãos entre uma e outra. Tira a luva, lava a mão, calça a luva, vou para o outro paciente. Então, é muito nesse sentido aí. É verdade, professora. Oi? Eu já entrei dentro de um centro cirúrgico, já é verdade, tem um pedal lá embaixo mesmo. Eu achei até estranho, depois que eu fui entender. É para essa lavagem. Essa lavagem que eu ensinei para vocês, que a gente conversou, é de centro cirúrgico, mas já há algum tempo ela é empregada assim, em qualquer lugar, sabe? Enfermaria, mesmo que não é qualquer lugar que tem, né? Uma torneira assim, porque lá eles não chamam de torneira, é um lavatório, tanto que a pia lá, o local é chamado de lavatório, lá no centro cirúrgico, por conta dessas especificidades aí. Mas a gente consegue dar um jeitinho de abrir com o cotovelo, fechar com o cotovelo, pedir para uma pessoa fechar, abrir para a gente vai dando um jeitinho, igual vocês fizeram nos vídeos. Muito bom, muito bem. Tá bom? Manter esse cuidado aí. Eu sei que dá dúvida mesmo, mas aí vai treinando e vai ganhando estratégias. Tá? Deixa eu ir para essa outra aqui.
Aqui na sexta aula é uma aula com muita informação, tá? Eu sugiro que vocês estudem usando ela, porque nela a gente fala de todos os tipos de risco. A gente falou, acredito que quase todos faltaram 2, só que foi na próxima aula, né? Mas leiam esses itens aqui da aula 6, tentem roubar o máximo de informações para vocês terem na mente para o dia da prova, para amanhã, tá? Da aula 6, da aula 4, da aula 2. Aqui a gente falou do risco ergonômico, já trouxemos alguns exemplos hoje. Correção postural, né? Os mapas de risco, os tipos de acidente, isso aqui é importante a gente relembrar, tá? Quanto à condição ambiente de insegurança, que tipo de ambiente causa insegurança para o profissional. Lembram que a gente falou disso? Quanto à educação em saúde, que é a orientação dada para os trabalhadores sobre determinado ambiente, determinada função. Às vezes o trabalhador troca de função, né? Então ele precisa conhecer ali, fazer um reconhecimento da área, né, que a gente fala, que é do ambiente, do tipo de serviço prestado. Riscos de acidentes, quais são os riscos que o trabalhador é exposto em determinada função, em determinado ambiente, tá? Determinada máquina, procedimento, falando dos nossos, né, da área da saúde e da enfermagem. É importante a gente se atentar a isso. E na nossa última aula, a gente falou bastante sobre essa linha de atuação, né, da enfermagem do trabalho, e a gente trouxe ali o perfil do profissional, a gente trouxe que competências definida para cada profissional, né, que a gente falou isso, vocês lembram? De que forma que o enfermeiro trabalha, de que forma que o técnico trabalha, como que acontece a equipe de enfermagem, como que é a participação, né? Trouxemos algumas doenças de notificação compulsória, trouxe bem poucas, eu não quero que vocês se prendam a doenças, tá? Trouxe para a gente conseguir melhorar a nossa visão, nosso entendimento, mas não quero que vocês se prendam a doenças, tá? Quero que a gente consiga compreender os tipos de risco. Olha, trouxe legislação de doenças ocupacionais e também de doenças de trabalho, conceitos. Falamos de doenças ocupacionais, tá? Foi bem específico mesmo, não trouxe nada além do que é nossa competência, por exemplo, para a gente não aprender demais. Aprender demais nunca é muito, mas eu quero aprender além do que é da nossa orçada. Pode falar. A sua prova vai ser pela plataforma, né? Pela plataforma. Tá? Tá. É bom que o resultado sai na hora. Isso aí. Que mais que vocês viram? Quanto aos seminários, quero que vocês deem uma passada em todos os temas, tá? Não fiquem presos no tema de vocês. Tá bom? Porque vai cair pergunta, pode ser que caia pergunta de todos os temas. Ou que não caia da sua, mas caia da do colega. Tá? Olha, lembram que a gente falou lá no começo da disciplina sobre a segurança do trabalho? Que ela engloba a biossegurança, que ela engloba ali a área da enfermagem, da saúde pública, que vai utilizar os mesmos métodos e técnicas que são empregados ali na saúde pública, visando a promoção da saúde do trabalhador, a proteção contra os riscos, né? Se a gente está falando de segurança do trabalho, a gente está visando algo que venha proteger mesmo esse trabalhador, venha promover a saúde dele, venha evitar que seja exposto a acidente, por exemplo, proteção contra riscos decorrentes das atividades que ele está exercendo. Lembram do profissional que trabalha no raio-x ali do hospital? Que fator de proteção ele é contemplado na área laboral dele, na atuação que ele faz? O que a gente pode elencar
de proteção? Como assim, professora? É, Equipamento dele? pode ser equipamento, pode ser uma política. O que a gente consegue não é pergunta? identificar de proteção para essa área, um exemplo? A gente já falou bastante até sobre isso. EPIs? EPIs, pode ser. Qual tipo? Depende muito do trabalho, né, professora? Coletiva, né, professora Depende. deles? Calma aí, que eu não consegui pescar tudo que vocês falaram. Vai lá de novo, por favor. Repita a pergunta, eu não entendi. Olha, eu dei um exemplo para vocês. Profissionais que trabalham ali no raio-x. Qual tipo de proteção ou prevenção a gente consegue identificar para fatores de riscos para eles? O colete, professora. Aquele colete de colete. chumbo. É o melhor exemplo, tá? O óculos de O proteção. óculos. E também, a professora, máscara, eles entram. Antes dele bater o raio-x da gente, ele entra para dentro de uma salina, uma Não fica sala 100% pequena, né? exposto, Para né? evitar mais radiação, né? Isso aí, ele não fica 100% exposto, mas mesmo ele dentro da sala, ele usa o colete, igual a colega colocou aí anteriormente, tá? Uhum. Ele não As fica ali luvas 100%. Oi? As luvas. Luva, bota, capacete, tá? Isso aí. E quem tá fazendo raio-x? É exposto. Professora, Oi? Pode falar, Emerson. óculos, Óculos. Isso mesmo. Tá, então assim. protetor de gornapas e protetor de tireoides. É auricular, né? Acredito que seja. E avental. Avental é o colete, né? Acredito que seja. Avental de chumbo. Pronto, é o colete. Exato. Então, assim, um exemplo para a gente conseguir visualizar que são proteções específicas à área que ele está atuando, tá? Porque ele podia usar só o jaleco contra risco biológico, mas ele está exposto a risco biológico lá? Não, o risco é químico, é radiação, é ionizante. Então, ele tem que usar algo específico para proteger ele daquilo. O que foi, Emerson? Tá? Oi, Então, professora. não entendi o que tu falou também. Fiquei aqui esperando e não falou nada. Tá, deixa eu avisar outra coisa aqui que a gente pode vir a cobrar também. Estudem aquela parte básica, tá, gente? Quanto à promoção à saúde, à prevenção, como que é feita, o que pode ser feito, qual a melhor maneira. Lembram disso? Que a gente até meio que explicou ali o funcionamento do SUS, como que ele é dividido, de que forma que o SUS atua na atenção à saúde. Isso aqui, ó. É a aula 4. Promoção à saúde no local de trabalho, como que acontece, né? Quais são as medidas, de que forma que pode proporcionar essa promoção à saúde. E aí eu trouxe, olha, medidas de várias formas, as organizacionais, as ambientais, as individuais, que é voltado especificamente para o trabalhador, para o coletivo, que é o grupo, tá? A área ali de atuação. Aí trouxe um pouco de legislação aqui envolvida também. Aqui a gente já entrou nos tipos de risco, eu não quero falar desses tipos de risco agora. A gente já citou bastante sobre eles. Gente, é isso, os tipos de risco nem é tanta coisa. E o mapa. E as atribuições, vou até anotar aqui as atribuições que eu não tinha trago. E competências.
tá? Deixa eu olhar vocês aqui que estão muito calados. Tá? Então é isso de revisão. Tipo, trazer, quero que vocês estudem. Não vai estar difícil a prova, não, tá? Não vai ter nada que a gente não tenha falado, por exemplo, aqui em sala virtual. Tudo que tem lá, a gente conversou bastante aqui. Vocês me falaram, eu falei para vocês, não vou cobrar alguns conceitos, sim, estudem aqueles conceitos. Mas não vou cobrar nada que esteja na apostila, por exemplo, e a gente não tenha trago nos slides. São quantas questões, professor? Olha, depende, porque que nem eu falei, eu fiz 2 tipos de prova. Uma são 15, outra são 12, se eu não me engano. Aí vai depender um pouco de como vai ser lá para eu jogar no portal. Mas amanhã a gente vai ver. Tá bom? E é isso. O que vocês têm para me perguntar? Estudem pelas atividades, tá? Que eu considerei bastante o que a gente abordou ali nas atividades, porque eu planejava as atividades quando eu estava construindo o slide, mas aí eu mudava muita coisa na hora da aula, que surgia uma pergunta, surgia um debate, eu já incluía na atividade, né, do dia. Então, eu considerei bastante coisa. Tá bom? A senhora ainda está aceitando essa última atividade? Aceita até o último dia da nossa disciplina. Deixa eu ver, até o dia que eu for lançar a nota. Deixa eu ver aqui que dia que eu vou lançar a nota. Pelo dia 12, até o dia 13, no último dos casos. Mas até o dia 12 eu ainda aceito. Hoje são 10. Tá bom? Tá ok. Você está aceitando as atividades? Aceito todas, tá? Aceito todas. Eu perdi uma, que eu tive problema com o aplicativo, aí eu perdi uma. Eu posso mandar, né? Pode mandar, tá? Se vocês quiserem colocar lá assim, atividade 3 ou referente à atividade 4, só para facilitar na hora de eu jogar para a pasta, porque eu fico procurando assim, ó, atividade qual é essa? Tá? Mas é isso. Estudem, tá? Vocês estão falando assim. Professora, a senhora falou que são 2 tipos de prova? Chegou que horas, Emerson, na conversa? Foi. Por quê? Não, porque quando eu tinha acabado de falar da senhora que eu cheguei, era 7 e pouco do trabalho. Não, Emerson, é assim, porque eu tô no impasse aqui com a plataforma para lançar, ainda não sei que tipo de questão que eu posso lançar lá. Então, eu bolei ela de 2 jeitos. Eu bolei ela no tipo de alternativa, né? Só marcar, e outro discursivo. Eu quero lançar de forma discursiva, para vocês escreverem lá com as palavras de vocês, que vocês entenderam. Mas não sei garantir que vai dar certo. Porque eu estou vendo com o Rafael ali como que é na plataforma. Entendeu? Eu acho que não dá, não. Tô tentando. Tomara que não dê certo. Sai pra lá, tô tentando. Também acho, tomara. Eu tô desde 2 horas da tarde tentando. Vou orar para dar certo. Credo, sai pra lá. Pronto, então é isso. Eu queria falar para vocês desses tópicos que a gente conversou, mas aí eu queria que vocês falassem assim, que tipo de risco é esse? E esse é risco o quê? O que pode fazer? Como que oferece risco para o trabalhador? Ele é incluído em qual classificação? E é isso. E eu quero que vocês me perguntem alguma coisa, se estiverem com dúvida, que eu já explico, tento explicar. E eu quero que vocês estudem. Podem estudar pelas questões, tá? Que eu já falei, pelas atividades, quer dizer, que muita coisa eu considerei de lá. Professora, naquela hora que eu expliquei as cores, eu falei mecânico, é porque estava mecânico lá no assunto, mas é acidente, né? É risco de acidente, isso. Até as meninas o povo do grupo que apresentou me questionou, professora, tá meio estranho esse nome. Falei, não, vocês podem colocar risco de acidente de trabalho, porque se refere ao quê? Se refere ao risco que o profissional pode ter de ter um acidente. Tá? Lembrem-se também, falando nisso, daquelas funções ou daquelas profissões
que oferece risco para o trabalhador a desenvolver uma doença durante ele trabalhar, ele efetuar a função dele, tá? Tipo qual, professora? Tipo as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade, essas umas aí. O câncer se inclui, professora? Qual, desculpa? O câncer. O câncer, se a gente estiver falando de câncer de pele, ou outro câncer também, de tireoide, para professores, a gente quase não falou, né, esses exemplos de fala mesmo, em excesso ali em sala de aula, muito quente e tal. Tem muitos professores que desenvolvem nódulos aí, tá, nas cordas vocais. Também, né, professora? Estômago também, a gente até citou, né, alguns casos de gastrite, que é desenvolvido pela má alimentação, por horários inadequados. Professora? Oi. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Pergunte. Por que gera crista de galo na pessoa? Explica melhor, hein? Como assim, crista de galo? Não, porque eu quero saber por que ela gera no corpo da pessoa. Como é que ela gera? De que forma? Qual é o motivo? Deve Não ter sei. ficado com uma galinha, né? Explica melhor. Como é o sintoma? Emes. Quais são os sintomas? Porque o que eu conheço de crista de galo é uma verruga genital que vem a ocorrer. Eu não sei se é a mesma que tu te refere, né? É o HPV. Essa daí mesmo, professor. Né? Então, pronto, é o HPV, é o contato sexual. Mas, tá. Não existe a vacina da HPV hoje? Então, a vacina da HPV é para combater alguns tipos de doenças sexualmente transmissíveis. Só que vai combater 2 tipos, que é o 16 e o 18. E existem bem uns 40 tipos. Entendeu? E é isso. Proteção sexual. Gente, eu acredito que seja isso. Vocês estão bem por dentro aí do conteúdo e vou estudar, tá bom? Destinar essa meia horinha aí para vocês estudarem e revisem as atividades, tá? Lancem para mim aqui os nomes de vocês para eu lançar na frequência. E tchau, até amanhã. Estudem, não venham me reclamar amanhã.